Boa noite, que bom que você está aqui para compartilharmos a palavra do Senhor, para sentarmos na mesa do Senhor, para desfrutarmos desse banquete que o céu preparou para nós, amém? A mesa do Senhor não é para que a gente possa demonstrar alguma virtude, a mesa do Senhor é para que possamos confessar fraquezas. A mesa do Senhor não é um lugar para que possamos expor nossas qualidades e a nossa santidade. Deus nos conhece. A mesa do Senhor é o lugar de confessarmos, de nos arrependermos e de entendermos que enquanto comemos, enquanto ceamos, o Pai vai conversando com a gente. O Pai vai colocando, sabe, as ideias dele em nosso coração. Amém? Eu tenho uma palavra para compartilhar com você. Deus falou comigo ontem à noite, eu comecei a orar nesse sentido. Deus falou comigo hoje, no início dessa madrugada. Deus falou comigo no primeiro culto das 10 da manhã. Aqui no louvor, Deus falou coisas novas comigo. Eu tenho certeza que Ele tem coisas novas para falar com você. Meu tema hoje é arrancados do poço e firmados na rocha. Amém? Vamos falar isso junto? Arrancados do poço e firmados na rocha. Aleluia. Eu quero começar com você aqui no Salmo 40. Salmo 40, versículo 1. Nós vamos ler um texto que eu creio que é conhecido pela maioria de nós. E tenho certeza que de alguma forma você já leu, já ouviu, já teve algum contato com essas escrituras. Então está aqui. Depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro, o meu clamor. Deixa aqui um pouquinho. Esse salmo escrito por Davi expressa, na verdade, um momento muito tenso na vida de Davi. Alguns estudiosos dizem que Davi escreveu esse salmo quando ele estava fugindo do seu filho Absalão, e Absalão revoltado, ele escreveu vários salmos nesse período, nessa época, e que Absalão estava se rebelando contra ele para tomar o trono, para tomar o reino. Ele teve que sair fugido, pessoas queriam matá-lo, pessoas estavam zombando dele. Outros estudiosos apontam que esse salmo foi escrito no período que Davi estava mal pela traição, pelo adultério com Betseba, e o profeta Natã veio e falou com ele que por causa do pecado dele, a espada nunca se afastaria da casa dele. Mas se você for prestar atenção, essas duas situações estão ligadas, porque o fato de uma palavra, uma profecia ser liberada, que a espada não ia sair da casa de Davi por causa da atitude dele, da consequência errada dele, também Absalão, filho mais velho dele, tinha a ver com a casa dele. Mas o que eu quero mostrar para você, além de qualquer fundamento teológico, é o quanto esse salmo expressa uma angústia, uma agonia. Olha só, eu depositei toda a minha esperança no Senhor. Sim, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele gritava. Tenho certeza que ao ler isso, você não pensa que é um grito apenas de cordas vocais, mas um grito da alma, uma expressão que vem da alma, um grito de socorro. Versículo 2: Ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Aleluia, glória a Deus. Versículo 3: pôs um novo cântico na minha boca e um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Um aplauso pela palavra de Deus. A palavra de Deus é tremenda, a palavra de Deus é extraordinária. Aleluia. Queridos, eu quero falar com você sobre de alguma forma, como você pode se identificar nesse texto, na sua salvação, no seu processo de transformação e no seu
processo de edificar algo para o reino de Deus e para a sua vida. Então me acompanhe aqui nessa introdução, porque nós vemos logo depois dessa questão que ele falou que ele tinha um grito, um clamor dentro dele. Deus ouviu um grito de socorro. Ele fala: e o Senhor tirou os meus pés de um lamaçal, de um poço de destruição, e colocou meus pés sobre a rocha. Rocha é símbolo de força, rocha é símbolo de firmeza, e o próprio Cristo se identifica como rocha, desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, ele era a rocha que acompanhava Israel pelo deserto. A rocha que fluiu água, a rocha que Moisés feriu. Lá em Mateus capítulo 16, ele é a rocha que Pedro teve uma revelação. Não sei se vocês lembram, mas em Mateus 16, Jesus faz uma viagem de alguns dias com seus discípulos da região da Galileia e vai até Cesareia de Filipe para fazer apenas uma pergunta para os seus discípulos. Ele viajou a pé com seus discípulos alguns dias para chegar lá em Cesareia de Filipe e perguntar: quem dizem os homens que eu sou? Os seus discípulos responderam: uns dizem que é um profeta, Elias, Jeremias, enfim. E aí Jesus faz uma segunda pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro, ele tem aquela revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde para ele: Simão Barjonas, não foste a carne e o sangue que te revelaste, mas o próprio Espírito. E aí Jesus faz uma declaração extraordinária que tem a ver com a gente, com a igreja. Ele fala: eu vou te dar a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta edificarei a minha igreja. Agora presta atenção que tem umas palavras aqui. Jesus disse para ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se você ler num português sem o sentido da interpretação e fizer uma boa exegese do texto, você vai achar que Jesus estava firmando a igreja, o reino do céu, sobre a vida de Pedro. O que ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No grego é o seguinte: tu és Petros, e sobre esta Petra edificarei a minha igreja. Tu és Petros, uma lasca de rocha, uma pequena pedra, e sobre esta Petra, a grande rocha, edificarei a minha igreja. Jesus estava dizendo para Pedro: você é uma pequena pedra viva, mas sobre essa grande rocha eu estou edificando a igreja. A igreja não é edificada sobre Pedro, a igreja é edificada sobre Cristo, porque Ele é a rocha da nossa salvação. E sabe, quando eu estou falando com você aqui sobre tirados de um poço de destruição, tirados de um poço de lama e firmados sobre a rocha, é uma proposta para a gente perceber o quanto o Senhor nos ouve, o quanto Ele ouve o nosso clamor. E aqui eu quero entrar no primeiro ponto dessa mensagem com você: o clamor de um necessitado se torna o cântico de um salvo. Sabe, a primeira coisa que acontece na nossa vida, quando nós gritamos e pedimos socorro para Deus, é transformar o grito de um desesperado em um cântico de louvor. Quando eu estiver fazendo assim, eu estou falando de um poço de destruição, de um lamaçal e de uma rocha. Combinado? Só para você entender meu teatro aqui: a rocha é aqui e o poço de lama é aqui. Então aqui num poço de lama, num poço de destruição, num lamaçal, o nosso grito era o grito de um necessitado, um grito de desespero. Mas aí ele veio e tirou os nossos pés. Põe o versículo 2 para mim, por favor. Ele tira os nossos pés, sabe, dessa lama, dessa rocha, e firma, dessa lama, e firma os nossos pés sobre a rocha. Ou seja, ele tira os nossos pés de um lugar instável para nos colocar em um lugar estável. Ele nos tira de um terreno escorregadio para nos colocar em um terreno de firmeza.
Tá bom, Urânio, vamos melhorar isso aí. Quando estávamos nas trevas, num poço de destruição, na condenação, sabe, sem a revelação de Cristo, os nossos pés, meu irmão, estavam nesse lamaçal, na sujeira, no pecado, na destruição. Não, pastor, mas eu era tão gente boa. Eu sei disso, querido, olhando para sua cara, eu sei o quanto você era legal. A questão não é o quanto somos legais, a questão é quando não temos a revelação de quem é o Cristo, a nossa rocha, nós estamos em um lamaçal, em um lugar escorregadio, mas é o que Ele fez, Ele nos encontrou, nos tirou desse lugar de instabilidade e firmou os nossos pés na rocha, agora em um terreno sólido, em um terreno firme, e agora nós podemos andar com passos firmes. Mas o que acontece com muitas pessoas? Elas saíram, sim, da lama, entregaram suas vidas a Jesus, entenderam quem é Jesus, mas estão ainda sobre a rocha, meio que escorregando. Parece que não se limparam da lama ainda, então a lama começa a escorregar. Elas estão sobre Cristo, estão em Cristo, mas basta sair da igreja que começa a andar em terrenos escorregadios de novo. Eu falei aqui de manhã, minha palavra não é teológica nessa ceia, mas é uma palavra pastoral, uma palavra para que você possa entender qual é a sua posição no reino, onde você está no reino, porque estar em Cristo é muito bom, amém? Mas você precisa começar a dar passos firmes. A sua caminhada precisa ser uma caminhada firme. Você não pode mais andar, sabe, desestabilizado. Você não pode mais andar em conformidade com o pecado. Uma vez que Ele nos tirou desse poço de destruição e firmou os nossos pés sobre a rocha, você não pode andar mais tendo escorregadinha. Não, você não pode andar mais tendo recaídas, você não pode andar mais, sabe, querendo atender alguns contatinhos, você não pode andar mais querendo, sabe, passar a perna em alguém, tirar vantagem de alguém, você não pode andar mais como quem mente, porque quando estávamos na lama, isso era comum. Quando estamos na rocha, nós precisamos dar passo firme na família, no casamento, nos negócios, no trabalho, no ministério, na vida com os filhos, na vida com os pais, na vida com Deus. Seus passos precisam ser firmes. Seus passos precisam ser firmes. Você não pode dar espaço mais para assistir aquele videozinho. Você não pode ficar mais assistindo algumas coisas no TikTok ou no Orkut que não condizem com a vida de quem já está sobre a rocha. Movimentos firmes e seguros é somente para aqueles que sabem onde estão caminhando. Meu irmão, quando você está caminhando num terreno que você não conhece, no escuro, como que você anda? Mas quando você está caminhando num terreno seguro e firme, que você conhece, você dá passos firmes e constantes. O Salmo 73, escrito por Asaf, é algo que nos demonstra como nós temos que vigiar nessa área. Porque Asaf, um levita, um tangedor, um músico, um salmista, participante da equipe selecionada de Davi para adorar. Depois de Salomão também, na inauguração do templo, ele já tinha mais de 70 anos, ele nem podia estar ali, mas foi chamado, tamanha a sua excelência na adoração. O céu desceu lá, irmãos, foi tremendo. Mas sabe o que Asaf confessa? Quanto a mim, os meus pés quase se escorregaram, porque com os meus olhos eu contemplei a prosperidade dos ímpios. Parece que ele está clamando para Deus: Deus, como é que pode? Sou fiel, sou crente, sou homem de Deus, sou adorador,
E como é que pode o ímpio prosperar? Pode aquela pessoa avançar e eu não? E ele está dizendo que os pés dele estão quase escorregando. Ele está na rocha, ele está em Deus, se é que você entende. Mas ele está dizendo, meus pés quase escorregaram. Por quê? Porque ele começou a contemplar algo que não era para ele. E aí no final, parece que ele entende depois de uma pausa. E ele diz, mas por fim, eu percebi o fim deles. E eu sei que o meu destino é a eternidade, é o céu. Você precisa contemplar isso. Cuidado para que os seus pés não comecem a escorregar. Sabe, quando você saiu desse lamaçal, querido, era um lugar de murmuração, de um grito de desespero, um grito de socorro. Mas quando você foi para a rocha, a sua boca tem que ser uma boca que declara um novo cântico. Sabe, no versículo 1, ele está ali, olha, eu tinha um grito de socorro. No versículo 3, ele está dizendo o seguinte, mas o Senhor inaugurou, colocou um novo cântico em meus lábios. Murmurar não combina com você. Sabe, da sua boca precisa fluir hinos de louvor, da sua boca precisa sair palavras de gratidão. Quantos estão comigo aqui, digam amém. Sabe qual o problema do povo ter sofrido tanto naquele deserto? A boca. A murmuração, a reclamação. E eu sei que foi Deus que os levou ao deserto. Deuteronômio 29 está escrito isso, que o Senhor os conduziu ao deserto. Para tirar o pior deles? Não. Para ensinar um processo de dependência e de gratidão. Porque no deserto, meu filho, o que temos que ter é dependência, sim ou não? Mas sabe o que acontece? Eles começam a reclamar, eles começam a murmurar. E tudo aquilo, meu irmão, que eles reclamavam, Deus estava prontinho para abençoar. A primeira vez que eles começaram a reclamar e a murmurar por causa de água. Deus tinha, assim, olha, alguns quilômetros para frente, Deus tinha água boa para eles. Mas eles reclamavam da água amarga de Mara. Era só andar mais um pouco, sem reclamar, eles encontrariam a água maravilhosa. Mas a gente quer agora, a gente murmura. Sabe o que eles reclamavam de comida? Ah, lá no Egito a gente tem pepino, no Egito a gente tem cebola, no Egito a gente tem alho. E aqui nesse deserto a gente tem esse pão vil. Eles estão desprezando o maná que Deus está mandando, aquilo que Deus está mandando. Mas preste atenção, Deus tinha promessas muito maiores. Eu não sei se você já percebeu, mas tudo que Deus prometeu para o povo de frutos da terra era coisas que vinham do alto. Deus falou, vou dar tâmara para vocês, é uma terra de tâmara. Tâmara dá no alto da palmeira. Eu vou dar para vocês azeite, azeitona, dá no alto da oliveira. Eu vou dar para vocês a videira, a uva, também tem que estar pendurada, não dá no chão. Tudo que Deus foi prometendo para eles, eram frutos que davam no alto. Mas o que eles queriam do Egito? Aquilo que vinha da terra, cebola e alho. Não que seja ruim, eu amo. Mas entenda a metáfora, que muitas vezes a gente está reclamando e murmurando por coisas que vêm da terra, por coisas que são da terra, e não estamos percebendo aquilo que Deus está mandando do céu. O pão veio do céu. As codornizes, quando eles queriam carne, codornize não veio rastejando como a cobra, veio voando, sim ou não? Mas o povo sempre estava reclamando. Meu irmão, milagres. Durante 40 anos, a roupa deles não envelhecia, as sandálias não se gastavam, mas eles murmuravam. Segundo os meus estudos apócrifos, quem entrou nessa murmuração foi as mulheres, porque onde já se viu por 40 anos usar a mesma sandália? Segundo meus estudos apócrifos, foram as mulheres que murmuravam, porque onde já se viu em todas as festas com a mesma roupa, o mesmo vestido, não pode. Não pode. Mas eles sempre estavam murmurando. E aí eu quero que você entenda que a primeira coisa que acontece, quando você tem a convicção de que saiu do lamaçal e foi para a rocha, é que daqui, sabe, você para com um grito de desespero, você para com a murmuração e você começa a viver com cânticos novos nos lábios. Dê um aplauso a ele, você está me entendendo? Aleluia. Aleluia. Segunda coisa que eu quero te falar,
Deus te dará uma base nova para uma construção nova. Meu irmão, Deus te dará uma base nova para uma construção nova. Então essa segunda coisa que acontece na nossa vida, quando a gente sai de um terreno lamacento, pantanoso, do poço da destruição, quando a gente sai do poço e é colocado sobre a rocha, agora nós temos um novo terreno, com uma nova firmeza, uma nova estrutura, onde nós podemos construir algo novo. Faz sentido para você ou não? Você precisa agora construir, não simplesmente baseado naquilo que você aprendeu com os homens, não naquilo que você aprendeu com as pessoas, mas aquilo que o Senhor tem preparado para você e para a sua vida. O que precisamos primeiro é desconstruir algumas coisas nas nossas vidas, para que possamos construir algo novo sobre a rocha. O problema de muitas pessoas, que quando elas saem do mundo, desse poço de destruição, desse lamaçal, e vão sobre a rocha, que tem dificuldades de uma renovação da mente. Então elas querem caminhar com Cristo, construir para Cristo, edificar para Cristo, mas com a mente totalmente velha. Com uma mente, sabe, ainda assim, eu vou fazer um negócio aqui, eu vou construir um negócio, mas é o seguinte, se eu pagar todos os impostos, eu vou falir. Então eu quero começar algo novo, mas com a mentalidade velha. Eu quero casar e ter uma família. Então eu estou aqui agora sobre a rocha, quero construir um lar, quero construir uma família, mas a minha mentalidade é de solteiro ainda. Eu acho que eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, e não devo mais satisfação para ninguém. Eu quero construir algo firme, sólido, seguro, mas com uma mentalidade de poço de destruição. Eu quero edificar algo para Deus, mas ainda com uma mente totalmente corrupta, uma mente impura, uma mente contaminada pela pornografia, uma mente contaminada pelos desejos carnais, pelos desejos mais primitivos, e então eu tenho dificuldade de construir sobre uma base nova, já que eu gostava muito daquilo que eu construía na lama. Eu oro e quero uma esposa, mas agora eu estou solteiro, então eu saio do culto, pego meu carro e vou à caça. Eu quero uma esposa, mas eu saio de carro olhando o movimento para ver se tem alguém para oferecer uma carona. Eu quero construir algo novo, eu quero edificar algo novo, mas com a mentalidade totalmente velha. Eu quero me alimentar de Cristo, que é o pão da vida, mas eu não quero largar os petiscos do mundo. Cristo é o pão da vida, Ele te sustenta, amém? Você vai tomar a ceia hoje, meu irmão, é um pãozinho sem fermento pequeno, mas você não tem noção de quanto isso te sustenta durante o mês. É por isso que chama pão, porque pão sustenta. Se fosse para emagrecer ia chamar pim, mas chama pão. A nutricionista mandou eu cortar o pão. Eu cortei o pão, ticei um ovo no meio e comi. Cortei o pão, pus um ovo e mandei para dentro. Porque é pão. Sabe, queridos, deixa eu ler um texto com você. Jeremias capítulo 31, versículo 28. Jeremias 31, 28. Olha o que Deus está falando com o povo. É engraçado, de manhã aconteceu isso também. Assim, olha só, Deus falando.
Assim como os vigiei. Preste atenção na palavra, eu já vou te explicar, mas isso aqui é Deus falando, Deus falando. Assim como vigiei, cuidei, preparei para arrancar e despedaçar, para derrubar e destruir e trazer a desgraça, também vos vigiarei para edificar e plantar, declara o Senhor. Parece que é uma palavra pesada, mas é uma palavra que Deus também fala com Joel. Joel, eu te chamei, eu te levantei para destruir e para derribar, mas também para levantar e edificar. Por que Deus primeiro parece que Ele quer derrubar algo, Ele quer destruir algo, Ele quer arrancar algo para depois plantar e para depois edificar? Porque tudo aquilo que nós plantamos na lama, nós não podemos colher sobre a rocha. Tudo aquilo que nós construímos na lama, nós não podemos desfrutar na rocha, porque é uma base nova para uma construção nova. Se Deus está derrubando coisas na sua vida, fique tranquilo, porque Ele te transportou, e nesse transporte, primeiro Ele vai arrancar, Ele vai derrubar, Ele vai quebrar a velha mentalidade, os velhos conceitos, os velhos princípios, para que Ele possa estabelecer novos princípios. Quem entendeu, dê um aplauso ao Senhor, glorifique o nome dEle. Antes de edificar alguma coisa, destrua tudo aquilo que foi construído sem Deus. Antes de colher alguma coisa, arranque tudo aquilo que foi plantado sem Deus. Porque não dá para estar sobre a rocha, mas querer desfrutar daquilo que a gente plantou lá enquanto estava com os pés na lama. Faz sentido? Não dá para a gente estar sobre a rocha e querer desfrutar daquilo que a gente construiu e edificou na lama. Não dá. É por isso que às vezes muita gente fala assim: meu Deus, eu tinha um negócio, até ia bem, até frutificava, mas eu me converti, aí o negócio desandou. Gambiarra? Olha a revelação, Deus falando, fala Deus. Gambiarra. Não, pastor, eu não faço gambiarra, eu faço procedimento paliativo. Cara, não dá. Irmão, não dá. Irmã, não dá. Se as coisas estão apertando para você agora, é porque muita coisa foi plantada na lama, sem princípios, com mentira, sem preocupar com a verdade, sem preocupar com a família, sem preocupar com Deus. E aí a gente vem e muda para cá, mas fica namorando com um poço de destruição. Isso não combina mais com você. É por isso que Deus vai derrubar, vai arrancar e vai destruir, para que numa base nova você construa algo novo. Mas vai por mim, aquilo que você construir em Deus permanece. Aquilo que você construir em Deus é mais demorado, é mais custoso, sabe, tem um preço maior, mas é algo permanente. É algo permanente. Jesus lá em Marcos 13, não precisa abrir esse texto, mas lá em Marcos capítulo 13, ele está passando com os seus discípulos por Jerusalém. E quando ele está entrando em Jerusalém, ele olha o templo e fala com seus discípulos: está vendo esse templo aí? Grande, né? Bonito. Eu quero dizer para vocês que não sobrará pedra sobre pedra que não seja destruído. Eu estou preocupado aqui que meu botão estava abrindo, meu irmão. Eu não quero que você veja o meu umbigo. Isso não vai ser bom. Bom, pelo menos é para dentro. Já, né? Mas, irmãos, Herodes tinha reformado o segundo templo. Você sabe que o primeiro templo que Salomão construiu foi derrubado, foi destruído por Nabucodonosor, Babilônia. Roubaram o ouro, a prata, tudo. E depois, na época de Ageu, Sofonias, Zorobabel, Josué o sacerdote, o segundo templo foi levantado. O segundo templo era mais modesto, não tinha ouro, não tinha prata, mas tinha uma promessa, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Porque a glória da primeira casa estava baseada no ouro, na prata, nas riquezas.
O segundo templo não tinha isso, mas tinha presença. E aí, Herodes reforma aquele templo. Ele coloca enormes pedras, algumas pedras. O dia que você for comigo em Jerusalém, você vai ver. Algumas pedras chegam a pesar 600 toneladas. As pedras que foram colocadas lá. É por isso que alguns malucos pensam que foi o ZT que construiu o templo, que construiu as pirâmides e tal. É um negócio de louco. Mas não faz parte da minha palavra hoje. Mas as pedras foram colocadas de forma que elas foram tendo um ângulo, propositalmente fora do prumo. Ó, Donata. Olha isso aqui, ó, as pedreiras. Fora do prumo, porque eles foram colocando as pedras, chegando um pouquinho, alguns centímetros para fora. Para quê? Para que as pessoas, quando chegassem embaixo, elas tivessem uma impressão de grandeza, de algo que podia vir para cima deles. As pessoas chegavam lá e uau! Só que tudo isso tinha a ver com glória humana, com aquilo que Herodes fez. Aí Jesus chega e fala o seguinte: está vendo esse templo aí, de pedra? Eu vou destruir tudo. Eu vou pôr abaixo. Por quê? Porque ele quer construir um novo templo. E agora esse templo que foi edificado, agora não mais por pedras e não mais por mãos de homens, mas por uma obra de Cristo. E esse templo não vai cair, você não vai derrubar mais, você não vai cair mais. Meu irmão, estou profetizando, você não vai escorregar mais, você não vai cair mais, você não vai ser destruído mais, porque Ele te edificou como uma casa espiritual, como uma pedra viva. Ele firmou os seus pés sobre a rocha, e agora você vai dar firmes passos, você vai dar passos seguros, baseados na fé e não na sua performance, baseado na palavra de Deus e não naquilo que você pode, baseado na provisão e não nos seus recursos. Agora você vai dar passos firmes e constantes, sem escorregar, em nome do Senhor Jesus, sem escorregar, em nome de Jesus. Terceiro ponto. E agora eu aprofundo um pouquinho mais. Não basta estar na rocha, é preciso construir sobre a rocha. Não basta estar na rocha, é preciso construir sobre a rocha. Recapitulando, estávamos em um poço de destruição, em um lamaçal. Ele nos tirou e nos firmou os pés sobre a rocha. Agora, com os pés sobre a rocha, a gente não pode ficar escorregando mais. A gente tem que dar passos firmes e seguros, coisa que a gente não conseguia fazer no lamaçal. Mas agora, sobre a rocha, a gente consegue dar passos firmes e seguros. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que trapaceava não trapaceia mais, aquele que dava um jeitinho brasileiro não dá jeitinho brasileiro mais, nem jeitinho inglês, nem jeitinho alemão, nem jeitinho nenhum, porque agora você está sobre a rocha. Aprofundando um pouco mais, já que você está sobre a rocha, você precisa edificar sobre a rocha. Deixa eu ler mais um texto com você, Lucas capítulo 6, versículo 47. Lucas 6, 47. É um texto conhecido, é o final do Sermão do Monte. Jesus dá uma palavra no Monte das Bem-aventuranças, ele fala sobre muitas coisas, ele está concluindo a sua ideia, falando sobre aqueles que edificam na areia e aqueles que edificam sobre a rocha. Olha só a leitura. Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Então, nós também vemos 3 pontos. Vem a mim. Então, saiu da lama e foi a ele. Ouve as minhas palavras, começa a dar passos firmes e seguros, está na rocha. E pratica. Quando pratica a palavra, você está então construindo, edificando. Porque é como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo,
colocou os alicerces aonde? Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar. Não conseguiu abalar, porque estava bem. Meu irmão, sua voz está melhor que a minha, eu tenho certeza. Me ajuda aí antes de eu ficar nervoso. Versículo 49. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu a casa sobre o... Ó, como é que fica bom? Sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela... E a sua destruição foi completa. Volta no versículo 48, que é a chave. É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, meu irmão, a torrente, a tempestade, a dificuldade, essa casa não caiu, porque ele cavou na rocha. Agora preste atenção, construir no chão, sem alicerces, é mais rápido. Construir no chão, sem alicerces, é mais barato. Construir no chão, sem alicerces, é mais leve. Construir na rocha, cavar na rocha, é mais trabalhoso. Cavar na rocha, custa mais caro. Você não faz duro, é difícil, é pesado, é complicado, é mais caro. Mas quando a tempestade chegar, você vai desejar ter construído sobre a rocha. Deixa eu te falar uma coisa sobre construir sobre a rocha. No chão está sem alicerces. Na rocha teve que cavar fundo. Cavar a rocha é você ir para a intimidade da rocha. Não, você não me pegou. Você não me pegou. Vou falar de novo. Cavar a rocha é você ir para a intimidade da rocha. Construir sobre Cristo é você ir para a intimidade de Cristo. Tá bom, eu já saí do poço e agora já estou sobre a rocha. Tá bom para mim, porque para muita gente tá bom assim. Para muita gente está legal já ter saído da condenação do inferno, ter saído desse mundo e vindo para a rocha e ficar sobre a rocha, legal. É bom estar sobre a rocha, mas ainda não é o fim, sabe por quê? Porque alguma força externa pode te arrancar da rocha. Alguma coisa, algum vento forte, alguma tempestade, uma onda que bater forte numa rocha, vai te arrancar da rocha. Agora, quando você vai para a intimidade da rocha, você cava a rocha e você faz os seus alicerces na rocha. Isso significa que a rocha e a casa é uma só. A rocha e a casa se tornam uma construção só. Por quê? Porque você cava fundo na rocha, você põe ali os ferros, a armação, você coloca concreto, o concreto se torna um com a rocha, a casa está firme. Então quando a tempestade vier, como um vento vier, quando as coisas difíceis da vida vier, você e a rocha são um só. Quanto tempo você tem gastado para cavar na rocha, para ir para a intimidade da rocha? Quanto tempo você gasta na intimidade com Cristo? Porque você pode ter certeza que quanto mais você afundar e edificar sobre Ele, mais você e Ele se tornarão um só. E aí, vindo um só, querido, nenhuma força vai te arrancar dele, nenhuma tempestade te arranca dele, nenhuma força te arranca dele, porque você e Cristo são um. Aleluia. Você e Cristo são um. Se você não se aprofundar na rocha, você vai estar sobre um terreno seguro, mas vai estar sem alicerces. E sem alicerces, meu irmão, eu falei aqui de manhã, que quando a gente ia acampar, eu acampava, subia algumas pedras, em um outro tempo, com uma outra idade e um outro corpinho. E uma vez lá na Pedra Aguda,
A gente andando naquela parte da frente que vira para Itajubá, a gente passava um giz na mão e ficava brincando na pedra lá, subindo e descendo a pedra sem equipamento. Eu sei que você pensou, burro mesmo, tá bom, deixa cá. Mas a gente ficava escalando lá a rocha. E a gente precisava tirar aquelas rochas que estavam ali, sabe, só presas, aquelas lascas de pedra, porque se alguém pisasse, podia um acidente acontecer. E eu peguei uma rocha daquela um dia e, assim, sem muita firmeza, puxei e arranquei ela, tinha um morcego ali embaixo. Eu não tenho medo de morcego, nem você. Eu vou contar quem tem medo de morcego. Um dia na outra igreja, saiu um morcego do buraco do teto e caiu no chão, pedi para os caras tirar e pôr para lá. Ninguém foi, né, José? Não, você não foi você estava só lembrando. Tá? Eu tive que parar a mensagem, pegar o morcego lá com a minha mão e lá no fundo da igreja jogar o morcego fora. Eu sei que você também não tem medo de morcego. Mas o problema é que quando eu puxei aquela lasca de pedra, aquele morcego voou, porque aí ele, né, se deparou com a luz, assustou e voou na minha cara. Eu dei um grito, mas um grito grave, tá? Só para constar, isso é só para constar, só para você entender que tipo de grito que eu dei. Tá? Foi assim. Só que eu larguei da onde eu estava para espantar o bicho, quase. Eu escapei da rocha, quase eu saí da rocha. Estou falando isso para você, porque o dia que você saiu do poço e veio para a rocha, não adianta você estar só com seus passos firmes, você precisa cavar a rocha, firmar alicerces, ser um só com a rocha. O último texto que eu vou ler com você, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Já vou encerrar. Essa era a hora que você fazia, não, mas agora vai ficar falso, agora deixa. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, vamos ler do 4 em diante. À medida que se aproximaram dele, Cristo, o quê? A pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como o quê? Pedras vivas. Pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Ele é a pedra viva, e nós, quando edificamos sobre Ele, nos tornamos também pedras vivas nessa edificação. Quando você cava na rocha, e firma os seus alicerces na rocha, meu irmão, você e a rocha se tornam um só. Quantos estão me entendendo aqui? Digam amém. Você e a rocha se tornam um. Versículo 6. Pois é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. No terreno escorregadio tem vergonha, no poço de destruição tem vergonha, no lamaçal tem vergonha, mas aqueles que vão para a pedra angular, para a pedra de esquina, a mesma coisa, para a pedra viva que é Cristo, jamais serão envergonhados. Construa sobre a rocha, meu irmão, e a vergonha nunca chegará na sua vida, mas a honra chegará até você. Aleluia. Vamos continuar o texto. Portanto, para vocês que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra é que os construtores rejeitaram se tornaram a pedra angular. A mesma pedra que é Cristo, que para nós é preciosa, é a rocha da nossa salvação. Para aqueles que o rejeitaram, é condenação e é vergonha. E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Ou seja, eu estou aqui, mas eu não quero Cristo. Mas eu sou simpatizante, eu vou na igreja de vez em quando,
Eu dou um salve lá, faço um store lá e tá tudo certo, pai, tudo beleza e tal. Essa pedra vai ser tropeço para você. Porque para Cristo, não adianta você sujar na lama e vir limpar ou bater os pés na rocha. Sujar na lama e bater e limpar os pés na rocha. Ou você está na lama ou você está na rocha. Que você decida estar na rocha hoje. Sabe por quê? Porque você na rocha, construindo sobre a rocha, indo para a intimidade com a rocha, fazendo os seus alicerces ser um só com a rocha, vai acontecer isso aqui na sua vida. Pode passar. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele que constrói sobre a rocha, é povo santo, é nação escolhida, é sacerdócio real. Meu irmão, na sua casa não tem espaço para vergonha. Deixa eu falar uma coisa para você, na sua casa não deve ter espaço para vergonha. Então sai logo, sabe, de qualquer sujeira, de qualquer pecado. Eu disse para você que é uma palavra pastoral. Sabe, não, nós estamos na graça, e na graça eu posso viver do jeito que for, porque Cristo já pagou o preço. A graça não é uma permissão para pecar, a graça é um convite para a santidade. Sabe o que é a pedra de esquina? Sabe o que é a pedra angular? Que os edificadores rejeitaram, mas nós aceitamos. Preste atenção, quando a gente for em Israel eu te mostro isso. Já aumentou a galera que quer ir. A pedra de esquina era a pedra que dava alinhamento e sustentação. Ela dava o quê? Era a pedra principal, a pedra de esquina, ou seja, eles pegavam a pedra exatamente com 90 graus, às vezes retangular, às vezes quadrada, não importa, mas aquela pedra, quando ela era fundada, estabelecida, aquela pedra de esquina, aquela pedra angular, ela daria o alinhamento e a sustentação. Quando você vai construir em Cristo, você tem direção e sustento. Ele traz alinhamento, meu irmão, ele traz alinhamento, direcionamento, para que ele possa te sustentar, e você posicionado nele, vai construir algo valoroso, algo precioso, para a sua casa ter segurança. Vai vir vento, vai ter tempestade, vai vir o que for, mas você e a rocha são um só, você e Cristo são um só. Ele é a pedra viva, nós como pequenas pedras vivas, mas colocados e edificados para a honra, glória e louvor do nome dele. Aleluia, aleluia. Se coloque em pé, meu irmão, se coloque em pé. Quando a pedra angular, que é Cristo, é colocada, é ela que comanda então o alinhamento e a sustentação. Quando você está edificando em Cristo, você precisa ser alinhado com a palavra de Deus. Tem um alinhamento. Você tem uma base forte, uma base segura, uma base estável. Quando você for para os seus negócios, não ande em terrenos escorregadios. A proposta dessa palavra é tirados, arrancados do poço e firmados sobre a rocha. Quando você for fazer suas coisas, fazer o seu trabalho, fazer os seus negócios, não tente andar pela lama, isso não combina mais com você. Não combina mais. Você precisa edificar sobre a rocha. Você quer ter um casamento feliz e abençoado? Sujeira não combina com isso. Pecado não combina com isso. Você quer ter uma vida próspera? Porque ser próspero no lamaçal é mais fácil, é mais rápido e é mais leve. Ser próspero na rocha custa mais, demora mais e é mais pesado.
Só que tem um detalhe: quando as lutas vêm, aqueles que edificaram na rocha vão permanecer. Aqueles que construíram um relacionamento na rocha, em Cristo, vão permanecer. Aqueles que construíram uma vida na rocha vão permanecer. Ele é a rocha da nossa salvação. Vai ter um momento agora entre você e Deus. Um momento só entre você e Deus. Que talvez você esteja sobre a rocha, você sabe que a rocha é Cristo, mas vez ou outra, seus pés meio que escorregam, você esquece do que é santidade às vezes, você esquece o que é fidelidade às vezes, você esquece o que é prosperidade, confunde isso com riqueza. Você esquece às vezes que Ele te sustenta, Ele te traz alinhamento e sustento. Às vezes, por causa das angústias da vida, uma recaída em um vício, uma recaída na pornografia, um site, um vídeo. Mas é que está lá, né, no grupo da empresa. Cara, sai do grupo da empresa. Se Cristo falou que até o seu olho você deve arrancar, sair do grupo pode te proteger. Mas é que tá na rodinha lá, todo mundo tá falando, eu participo junto. Cara, sai dessa lama. Mas todo mundo faz. Você não pode, porque você é nação santa, povo eleito, sacerdócio real. Eu quero te dar a oportunidade de, nesse momento, ter uma reflexão com Deus, um arrependimento, porque nós vamos para a ceia do Senhor, e a questão é que nós não vamos celebrar a ceia e participar da ceia por causa daquilo que nós fizemos, mas por causa daquilo que Cristo fez, mas com um coração em temor, um coração em arrependimento, um coração que está aqui diante dele dizendo: Senhor, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso cavar mais fundo para ir para a intimidade da rocha, eu preciso ler mais a palavra, eu preciso buscar mais em Ti, eu preciso orar mais. Por favor, não se distraia, feche os seus olhos agora e comece a falar com Deus. Ele já está à mesa e Ele te chama para a mesa. Então que seja um momento de você olhar onde os seus pés têm escorregado, onde você tem escorregado, onde você tem, meu irmão, deslizado, onde você tem, titubeado em dois pensamentos, porque num terreno instável ficamos sempre entre dois pensamentos, cocheando entre dois pensamentos, mas em um terreno seguro e estável, nós podemos dar passos firmes, seguros. Fale com Deus, faça a sua oração. Senhor Jesus, eu quero colocar a vida de cada um aqui diante do Senhor, Pai. Dos teus filhos que estão aqui presentes, daqueles que nos acompanham pelo YouTube, na internet. Papai, que haja, Senhor, de fato, um convencimento do Teu Espírito Santo acerca da palavra liberada, Senhor. Uma palavra, Senhor, que podemos receber e colocar em prática, Senhor. Muitas vezes, Senhor, estamos em terrenos escorregadios, andando e caminhando inseguros, com dúvidas, andando e caminhando, Senhor, escorregando sempre, mas o Senhor quer nos colocar, Pai, com passos firmes e seguros, Pai, com passos, Senhor, que realmente estão firmados sobre a rocha. E Pai, muitas vezes, Senhor,
Muitos de nós estamos cansados de cavar na rocha, estamos cansados, Senhor, de aprofundar na intimidade da rocha, e parece que não vem resultado. Enquanto um está construindo para cima no lamaçal, Senhor, nós estamos tentando construir para baixo na rocha. Mas, Senhor, quando levantarmos, Senhor, que possamos perceber que quando edificamos, Pai, sobre a rocha, vai demorar mais, Senhor, vai custar mais, Senhor, vai ser mais difícil, mas, Senhor, nada vai derrubar, nada vai deixar cair, Senhor, aquilo que edificamos sobre a rocha. Então, Pai, aqueles que estão aqui nessa noite, Pai, possam perceber de fato e de verdade que Tu és, Senhor, a rocha da nossa salvação, que estamos caminhando, Pai, com passos firmes e seguros em Ti, Senhor, que estamos construindo e edificando algo que é durável, permanente, sustentável, Senhor, e não algo que vai cair, Senhor, com o tempo. Então, Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que haja, Senhor, um constrangimento da Tua palavra, Pai, para que a partir de hoje possamos construir e edificar sobre esta rocha, Senhor, em nome de Jesus.